Escrever um livro que conta a história literária em Ponte Nova não é tarefa das mais fáceis. O registro, cuidadosamente feito em 420 páginas, é fruto de um trabalho de pesquisa que levou cerca de 5 anos para ser concluído. A obra, catalogada pelo também escritor pontinovense Luciano Scheik, é a segunda parte de uma história que começou há 2 séculos. O lançamento do livro Pesquisa da História da Literatura em Ponte Nova acontece no próximo dia 16 de novembro, na sede social do Esporte Clube Palmeirense, a partir das 7 da noite. Esse trabalho é em torno de 5 anos, pesquisas ininterruptas, todos os dias praticamente, todos os finais de semana praticamente, às vezes até pedaços de férias, porque ligar essa riqueza cultural de Ponte Nova, especialmente literária, é uma imensidão. Né? O que eu postei, tem falado para as pessoas. Esse resumo aí são 420 páginas, né, de vários autores que a gente está biografando. Se a gente olhasse para trás, talvez eu fale assim, criei em torno de 10 mil arquivos de imagens, né, de textos, de pessoas, de notícias, né, principalmente focado na questão da literatura e da contextualização histórica de Ponte Nova. Então, um trabalho de muito fôlego mesmo. Autores do século XIX, mais precisamente do ano de 1886, estão entre as personalidades retratadas no livro. A ordem cronológica termina no século XX, no ano de 1970. Ao iniciar esse trabalho, uma coisa foi puxando a outra, você pega um arquivo de faz uma referência de uma outra pessoa. E aí a gente tem os amigos, os contatos, as pessoas, as famílias ainda que conservam, algumas famílias conservam esses arquivos. Tem a Prefeitura Municipal, que tem um arquivo muito bom, né, que ao longo desses anos, né, foi preservando. Então, 90% desse material, dessa publicação aqui, eu digo até mais, 95% ou foi pesquisa direta, né, nos arquivos de jornais, revistas, e muitos contatos telefônicos, às vezes pessoas viúvas de poetas aí dos anos 50, que está com 92 anos, morando em Belo Horizonte, a gente pega e liga e conversa, pega mais informação aqui em Ponte Nova, então a gente vai costurando um conjunto de informações. Então o corte histórico que a gente fez, senão não caberia. Eu resolvi fazer um corte histórico de 1886, quando surge o primeiro jornal de Ponte Nova, que é o jornal O Rio Doce, né, na época da vinda do Dom Pedro II, até os que estrearam em 1970, até o ano de 1970. Por quê? Senão não caberia tudo. Nesse livro aí são 60 biografias e mais umas 14 referências de autores. E com um espaço enorme logo após os anos 70, que surge uma geração toda de produção literária muito grande. Resgatar a história literária de uma geração que marcou época. Folhear as páginas deste livro é como fazer uma viagem no tempo, em que a história e a atualidade se misturam em estilos que há vários anos ditaram o ritmo das palavras deixadas no tempo. O que pegou mais foi num sentido assim, olha, essas pessoas estão esquecidas. Elas merecem muito mais pelo talento que tinha, pela qualidade que tinha. Até na apresentação do livro eu coloco isso. Eu me sinto tão pequeno diante desses grandes autores que nós tivemos aqui e eles estão esquecidos. Autores e autoras. Muitas mulheres, né, que escreviam lá nos anos 10, 13, 1913, 1915, né, a Deolinda Cardoso, por exemplo. Era uma portuguesa que foi viver em São Geraldo, mas escrevia para Ponte Nova. Então Ponte Nova confluía muita gente escrevendo para cá. Eu falei, essas pessoas e esses textos são muito mais importantes do que eu recriar algo em cima. Até uma questão de justiça histórica, né? Então, Ponte Nova precisa compreender que aqui se produziu literatura de primeiro mundo, literatura de projeção nacional. Tanto é que muitos daqui tiveram projeção nacional. Caio de Freitas foi editor da revista Manchete, trabalhou na BBC de Londres, começou o jornalismo aqui. José Maria Mairinque, prêmio S de jornalismo, está lá vivo hoje em São Paulo, cobertura de papas, eleições, etc., de uma projeção nacional. E ele tem texto dele, que inclusive está nesse livro, que ele fala que ele aprendeu o jornalismo aqui em Ponte Nova. E aí a gente tem um conjunto de pessoas, José Cunha, né, que começou no jornalismo aqui, até mesmo na literatura, e muitos outros aí, que a gente vai falar que quantos que se projetaram a partir de Ponte Nova, aprenderam a fazer jornalismo, aprenderam a escrever literatura aqui, e daqui partiram para o mundo. Milton Campos, né, que começou a escrever sob pseudônimo aqui com 19 anos de idade, né? Então, Milton Campos, que se tornou ministro, governador de Minas Gerais,
Enfim, então, essa riqueza não pode ficar para trás. Eu acho que ela era mais importante lançá-la nua e crua mesmo, com os documentos originais, inclusive. Nessa pergunta, assim, fica até embutido em querer dizer uma coisa. 90% do material ali, ou mais, a gente publicou em natura, com a grafia da época, com a imagem da época, até mesmo para valorizar o tipógrafo da época, as letras interessantes, né? Então, a ideia era um resgate. Esse era o ponto fundamental.